Irmãos, vamos fechar os nossos olhos agora e orar. O Senhor tem uma palavra especial para nós nessa tarde ainda, né? Feche os teus olhos agora. Pai querido, Pai amado, nessa tarde tão especial, nós nos colocamos na Tua presença, clamamos, Senhor, a Tua misericórdia, te pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, te pedimos, ó Deus, que Tu venhas nos abençoar. Senhor, agora em nome de Jesus, cobre as nossas vidas com Teu sangue, cerca esta igreja com muralhas de fogo, dá ordem aos Seus anjos para guerrearem por nós, desde já. Nós amarramos toda a fúria maligna, todo espírito roubador da palavra, todo espírito roubador da unção deste lugar, e decretamos a bênção do Senhor sobre as nossas vidas desde agora e para sempre. Amém. Irmãos, o tema dessa mensagem hoje é o Espírito Santo que habita em mim. E essa passagem se encontra em João capítulo 14, versículo 26. Você pode abrir a tua Bíblia ou acompanhar comigo aqui no Data Show. Que diz assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Pode fechar tua Bíblia. Olha aqui para mim agora. Hoje eu quero falar com você que já aceitou a Jesus. Quem aqui já aceitou a Jesus? Pois, meu amado, você sabia que você nunca mais vai estar sozinho? Você sabia que existe alguém que quer nos guiar, nos direcionar e até mesmo nos impedir para que façamos algo errado? E essa pessoa, a terceira pessoa da Trindade, chama-se Espírito Santo de Deus. Você que está aqui, que ainda não aceitou a Jesus, você precisa aceitar para que o próprio Espírito de Deus venha habitar dentro de você. Por que tudo isso acontece? Por que nunca mais eu serei sozinho? Por que agora eu serei guiado? Porque agora o Espírito Santo habita em mim. Olha o que a palavra nos diz. Quem é o Espírito Santo? 1 João 5,7 nos diz assim: porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. O Pai, Deus. A Palavra, Jesus, porque a Bíblia diz que Jesus é o Verbo vivo. E o Espírito Santo. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Você não encontra na Bíblia a palavra Trindade. Porém, a palavra Trindade, ela traz a conotação de três pessoas relacionadas a Deus: Pai, Filho e Espírito Santo. Deus, o nosso Criador, Criador dos céus, da terra, de tudo que nela há, criou também o homem. E Deus tinha comunhão com o homem no jardim do Éden. Porém o diabo entrou, o pecado adentrou, separou então a comunhão do homem para com Deus. Deus então tem várias tentativas de resgatar essa comunhão com o homem novamente, através de profetas, através de reis, através de juízes, mas nada adiantava. Até que Deus então tem o seu plano infalível, onde Ele envia o seu único filho chamado Jesus para a terra. Durante 30 anos Jesus prepara o seu ministério e por 3 anos revoluciona toda a história da humanidade. Se hoje eu e você estamos aqui, é porque o Filho de Deus se fez carne, habitou no nosso meio, resgatou a comunhão que nós temos para com Deus. Hoje nós temos livre acesso ao trono de Deus novamente, por causa do nosso amado Jesus. Jesus então vem até a terra, mas para que se cumprisse as Escrituras, era necessário que Ele morresse, mas ao terceiro dia Ele ressuscita. Jesus então tem que voltar aos céus. E agora? Ficaríamos sós novamente? Não. Jesus sobe, mas deixa aquele que iria cuidar de nós, o Espírito Santo de Deus. Olha o que a Bíblia diz, João 14,16: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Olha o que a Bíblia diz também: o Espírito da verdade, que o mundo não vê, nem o conhece, mas vós o conhecereis, porque habita convosco e estará em vós. Por isso que muitas vezes, meu irmão, quando nós falamos de Jesus, o mundo fala: mas eu não acredito em Deus, eu não acredito em Jesus, porque o mundo não o vê. Somente aquelas pessoas que aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador.
Quem nos faz lembrar da palavra em momentos de aflição? O Espírito Santo de Deus. Quem habita em nós e não permite que nós venhamos a pecar, e se pecamos, que possamos ter um arrependimento genuíno? O Espírito Santo de Deus que habita em nós. O próprio Deus, Criador de todas as coisas, agora vem habitar no homem. Mas era necessário que Jesus voltasse ao céu para que o Espírito Santo viesse à terra. E olha o que a palavra nos diz, João 16, 7, 8. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, disse Jesus, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Sabe por que nós, quando pecamos, queremos nos arrepender? Porque o Espírito Santo habita em nós. O mundo peca e acha normal. Você que tem o Espírito Santo e eu, quando pecamos, nós falamos: o que eu fiz? Esse arrependimento vem porque o Espírito Santo nos convence do que é pecado. O Espírito Santo nos convence da justiça. Então, quando você vê coisas erradas, coisas que são contrárias à palavra, o senso de justiça vindo da parte de Deus vem e diz: isso não é justo, isso não é certo. Por quê? Porque hoje o Espírito Santo habita dentro de nós e fala: isso não é justo, isso não é certo, e nos convence do juízo. Quantas pessoas do mundo não creem em céu, não creem em inferno? Sabe por que eu e você queremos que há um céu a ser ganho e um inferno a ser evitado? Porque o Espírito Santo de Deus nos convence de que existe um céu para o qual nós estamos indo, ao qual Jesus está nos esperando, e um inferno a ser evitado. É o Espírito Santo de Deus que nos convence, meu irmão. Por isso que o mundo não entende as coisas de Deus, mas quando nós aceitamos a Jesus, tudo fica tão claro, tudo fica tão nítido. Agora, o que o Espírito Santo quer fazer na minha vida? Primeiro, Ele me guiará na verdade. Uma vez que eu tenho o Espírito Santo habitando dentro de mim, Ele quer me guiar em toda a verdade. João 16,13 diz assim: mas quando vier aquele Espírito da verdade, Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Preste atenção, o Espírito Santo não manipula ninguém. O Tiago manipula. O Espírito Santo, ele age se você o buscar. O Espírito Santo quer nos guiar a uma verdade. Que verdade é essa? A verdade da palavra de Deus. Tudo que estiver escrito na Bíblia, haverá confirmação do Espírito Santo dentro de mim. Irmão, isso é sobrenatural. Você já percebeu quando uma coisa é errada e você sente realmente errado? Não dá para explicar, mas Ele dentro de nós, Ele testifica o que é certo, o que é errado, segundo a palavra de Deus, segundo a Bíblia. Ele testifica dentro de nós. O Espírito Santo jamais vai confirmar algo no nosso coração contra a palavra de Deus. Ele nos guiará em toda a verdade. Por isso que muitas vezes você vê algumas heresias faladas que se dizem de Deus, mas você fala: isso não testificou no meu coração, eu não acho que isso é Deus. Por quê? O Espírito Santo fala para você: não tenho nada a ver com isso. Os homens falam o que querem, mas dentro de nós Ele confirma se é de verdade ou não. Ele nos guiará em toda a verdade, ou seja, tudo que estiver na Bíblia. Se for bom, Ele confirma que é bom. Se é ruim, Ele confirma que é ruim. Agora deixa eu perguntar: você costuma perguntar ao Espírito Santo sobre as decisões da sua vida? Porque Ele quer te orientar. Sabe que tem muita gente tomando decisões erradas, pagando preço terrível porque faz o que quer. Mas pastor, ele está na igreja. O fato de você estar na igreja não quer dizer que você está sendo guiado pelo Espírito Santo. Por quê? Eu preciso buscá-lo. Senhor, é para eu sair do emprego? Tem gente que é um siricutico, ele pede a conta. Mas você orou antes? Porque você pode ficar 2 anos desempregado. Irmão, sair de ministério, de igreja. As pessoas saem aleatoriamente, depois não sabem que Deus não está operando, porque saiu na desobediência, saiu erradamente. Num relacionamento, você pergunta se é da vontade de Deus ou não? Deixa eu te falar algo: paixão não é confirmação. Estou apaixonada, Deus confirmou. Quem disse que confirmou? Imagina, não tem nada a ver. Tanto é que a gente se apaixona quando é solteiro e desapaixona. Você não casou apaixonado com um monte de gente? O fato é, Deus precisa estar no teu relacionamento. Esqueça a paixão, esqueça o sentimento. Se mova pelo Espírito Santo de Deus.
Chora você, mas não chora o Espírito Santo. Você vai ver daqui a pouquinho que ele se entristece quando tomamos decisões erradas. É melhor sofrer agora, pagar o preço do sofrimento, do que desobedecer a Deus e pagar o preço lá adiante. Preste atenção. Tudo Ele quer nos guiar. O Espírito Santo quer nos guiar. Olha que tremendo que acontece. Não sei se já aconteceu com vocês. Quem aqui no passado frequentava barzinhos ou salões de baile, né? E hoje, depois que a gente aceitou sambão, depois que aceitou Jesus, aí você volta para casa e fala: gente, não é mais para mim. Sim ou não? Você pisa muitas vezes nas festas de família, aquela bagunça, aquela pipidaiada, aquela brigaiada, um quebra-pau no final. E a gente gostava. Hoje você vai dizer: não gosto mais disso. Quem diz para você que não é mais bom? O Espírito Santo que habita em você. Quem diz para você quando você chega lá no barzinho ou no salão e fala: isso aqui não tem nada a ver comigo? Se outrora a gente gostava. O Espírito Santo que habita em nós. Que privilégio, Senhor! Antigamente não sentíamos nada. Agora nós sabemos que não devemos mais frequentar estes lugares, porque o Espírito Santo confirma no nosso coração. Outra coisa, quando eu falto num culto, quantos já faltaram no culto? Aí você fala: mas eu só escuto, pastora, que horror, eu não vim domingo, me senti mal, a semana não rendeu. Quem te diz isso? É ou não é? O Espírito Santo. O Espírito Santo se entristece e fala: você faltou, você não deveria ter faltado. O Espírito Santo que habita dentro de mim faz com que nós nos sintamos mal, faz com que parece que a gente fez algo de errado. Por quê, meu irmão? Porque Ele não quer que nós venhamos a faltar. Aqui é a casa de Deus, aqui é a igreja do Senhor. Você tem que estar aqui. Nós teremos uma semana pela frente e Deus quer te abastecer e te abençoar na igreja do Senhor Jesus. Por isso que quando falta, parece que faltou um negócio. A gente não vai na célula, parece que tem alguma coisa faltando, não tem? É o Espírito Santo aqui dentro falando: está faltando a tua visita na célula, está faltando a tua comunhão comigo na igreja. Meu irmão, precisamos estar sensíveis à voz do Espírito Santo. Quando eu falo algo que eu não deveria falar, não é? Às vezes você sobe os cachorros, fala, e você vai pensar: meu Deus, onde eu estava com a cabeça para fazer isso? Quem que fala isso? Por que a gente depois se arrepende? Se outrora a turma do barraco não gostava de fazer barraco, ainda se vangloriava: eu falei mesmo, eu chutei o balde mesmo. Não se vangloria mais, agora fica com vergonha. Por quê? Porque agora o Espírito Santo habita em você e ele fala: isso está feio, isso está errado. Amado, nós precisamos crer que Ele está dentro de nós. Quantas pessoas gastando dinheiro com telefone, precisam de ajuda dos outros? Você tem alguém dentro de você que quer te ajudar, e é de graça, é gratuitamente que Ele vem. Olha o que mais o Espírito Santo quer fazer. Ele será o meu consolador. Olha o que a Bíblia diz, João 14:26. Mas aquele consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo quanto vos tenho dito. Meu irmão, o Espírito Santo também é consolador. Olha o que acontece. A palavra consolador, ela vem do grego traduzida. A palavra em grego é paracletos. Sabe o que quer dizer paracletos no grego? Alguém chamado para ficar ao lado de outro para ajudar. O Espírito Santo foi chamado por Deus para estar do nosso lado, para nos ajudar. Outros significados que são atribuídos à tradução dessa palavra do grego: fortalecedor, conselheiro, advogado, aliado, amigo. Tudo isso Ele quer ser nosso. Tudo isso está disponível para nós que aceitamos a Jesus, que temos agora o Espírito Santo dentro de nós. Por isso que você nunca mais vai se sentir sozinho. Por isso que o Espírito Santo sempre estará com você, por onde você andar. E sabe por que nós temos que estar sempre firmes no Senhor? Porque o marido, né, o seu José, a dona Sônia, eu, o pastor Júlio, mas um dia um de nós vai morrer primeiro. E aí? Se nós estivermos presos a homens, nós ficaremos desolados. Mas nós estamos presos ao Senhor. O Consolador, Ele nos fortalece até na hora da morte. Quantas pessoas aqui já não perdeu alguém querido, e a dor da morte parecia que ia nos sufocar? A gente falou: eu não vou aguentar. Mas o Espírito Santo Consolador entra em ação e o tempo passa. Sabe o que quer dizer a palavra consolador? Amenizar a dor, tirar o sofrimento. O Espírito Santo vai tirar todo o sofrimento da tua vida.
O Espírito Santo tem poder para amenizar toda a dor que você já passou e está passando, em nome de Jesus. O Espírito Santo está conosco também. Cadê você que tem medo de dirigir carro? Eu conheço tantas pessoas que têm carro há tantos anos. Pastor, eu tenho medo, irmão. E não chama o marido para dirigir do lado, porque é só o sangue do cordeiro. Irmão, que os homens assim, ai, vai bater, ai, cuidado, ai, não sei o quê, ai, bebê, mas deixa eu ficar apavorada. Não, chama o Espírito Santo para dirigir com você. Você está com medo? Sozinha. Jesus, vem comigo. Espírito Santo, senta aqui do meu lado, porque agora é você, né? Pisar nesse acelerador, ninguém me segura, porque Jesus vai estar contigo. Irmão, eu vou louvando, eu vou cantando, aqui na buzina não estou nem aí. Mas o Espírito Santo tá bom, tá maravilhoso, filha, continua me adorando. Jesus me leva a tudo que é lado. Eu vou e volto, não bato o carro, que é uma bênção, porque eu sei que ele vai estar. Aliás, tem umas finas que a gente passa e eu nem vejo. Jesus, que fina foi essa? Parecia que ia bater, mas não bateu. Parecia que ia ter um acidente, mas não aconteceu. Porque não é a gente que dirige, é o Espírito Santo de Deus. Você não vai ter mais medo de dirigir. Você vai pegar o seu... Isso é sério, a gente brinca, mas tem muitas mulheres que têm medo. Deus vai te capacitar e vai estar nesse carango com você, em nome de Jesus. Vamos lá. Outra coisa, muitas vezes têm medo de dormir sozinho no escuro, dormir sozinho num quarto, não é verdade? Meu amado, chama o Espírito Santo para ir com você. Às vezes a gente precisa passar por determinados lugares tão sinistros, não é, hoje em dia? Lugares tenebrosos, escuros, que você fala, Deus, eu já passei em tanto lugar, não vou contar para vocês, é só Deus. Eu falo, Jesus, humanamente eu não passaria nesse lugar, mas eu preciso que o Senhor vá comigo. Principalmente a gente faz a obra, vai em cada lugar. Eu falo, Deus, esteja comigo. Nas minhas condições normais eu não tenho coragem, mas a minha coragem vem do Senhor. Eu sei que o Senhor vai. Irmão, você vai e você volta e nada acontece na tua vida em nome de Jesus, porque Ele está conosco. Outra coisa, olha o que o Espírito Santo quer fazer conosco. Ele ajuda nas nossas fraquezas. Romanos 8:26. E da mesma maneira também o Espírito Santo ajuda nas nossas fraquezas. Você tem se sentido fraco? Você tem perdido as suas forças, muitas vezes no trabalho, em casa, ministerialmente. Parece que as suas forças estão se esgotando. Você está precisando de ajuda. O Espírito Santo está aqui para te ajudar, meu amado, para te fortalecer. Deixa eu te contar um testemunho. Quando eu me casei com o pastor Júlio, há 18 anos atrás, ele já era pastor de igreja. Eu não era nada, eu era uma nuvem passageira, irmãos. Nada. Aí nós nos casamos, aí na direção de Deus ele se desligou da sua igreja, porque Deus tinha um ministério ágape que ele iria abrir. Quando ele se casasse, o ministério seria aberto. Eu não sou de família cristã, minha família é espírita católica, então eu não vim de berço evangélico. Quando nós nos casamos, eu não tinha ninguém para me ajudar. Ninguém. Naquela época não tinha discipulador. Nós não tínhamos nenhuma igreja amiga. Hoje, como nós temos tantos amigos, pastores que poderiam nos ajudar. Ninguém. Eu tinha o pastor Júlio e ele me ensinava na medida do possível. E um dia eu falei, Deus, um tempo se passou, ele abriu a igreja. Eu falei, Jesus, eu preciso ajudá-lo. E eu não orei a Deus falando, Deus, será que o Senhor errou? Será que eu era mulher? Ele, imagina, eu tinha certeza que eu era de Deus para ele. Deus te chamou como líder de célula, tenha certeza, foi Deus que te escolheu e acabou. Eu falei, Deus, eu não vou orar, porque eu tenho certeza que foi o Senhor que me colocou na vida dele. Eu tenho certeza que foi o Senhor que me chamou, só que eu não sei fazer nada. Eu não sei o que fazer na tua igreja. Eu tenho no meu coração fazer tudo com excelência, com amor, mas eu não sei nem o que fazer. E eu orando, irmãos, é como se fosse hoje. Eu falei, Jesus, o Senhor tem alguém para me ajudar? Ele falou, tenho. Eu escutei nítido a voz e eu falei, quem será? Será que é algum parente meu, alguma prima? O Espírito Santo falou, filha, eu vou ser o teu professor. Eu vou te ensinar. Vinham profecias que eu seria de uma pastora. Eu falava, Senhor, será? Ele falou, será não. Eu te ajudo. Eu vou te ensinar. Uma das primeiras coisas que o Senhor me ensinou, Ele falou, pega a tua Bíblia. Começa a ler um capítulo por dia da Bíblia. Escreve.
lê o capítulo, anota tudo, eu quero te dar revelações. E vinham coisas assim no meu coração, e eu falava, meu Deus, que coisa maravilhosa, é o Senhor, eu nunca pensei nisso. Eu escrevia, e aí Deus também um dia falou no meu coração muito forte, tudo que o teu marido pedir para você fazer, você vai aceitar na igreja. Aí, o louvor não tinha ninguém para fazer. Eu falei, mas eu canto. Mano, opa, a voz era de taquara rachada. Eu não estava nem aí. Não tinha ministro de louvor, depois lembra? Veio uma turma para nos ajudar no louvor, e eu cantando. Eu não vai, mas não era pastor não, porque a Cristiane, que eu não era pastora ainda, falou, a tua voz não é boa. Eu falei, problema seu. Eu vou cantar, eu vou cantar sem ninguém me tira daqui, vamos ver. Ninguém me tira daqui, Deus me colocou e acabou. Cantar. Bom, aí se eu tivesse escutado a voz do inimigo, que era os inimigos. Aí o pessoal do louvor saiu e deixou nós na mão, você lembra? Não tinha ninguém para ministrar louvor. E agora, pastor Júlio? Pastor Júlio, e aí? Eu falei, eis-me aqui o ministro. Você sabe ministrar? Não, mas eu aprendo. Tá aí a Tatiana, cadê o Adriano? Tatiana, começaram tudo comigo, irmão. Foi fácil? Não. Eu não sabia nem o que cantar, nem o que falar. Mas eu aprendia com os erros. E aí eu errava. Eu falava, Deus, eu fiz errado. Ele falou, isso mesmo, eu deixei você errar para te ensinar que não é desse jeito, faz de outro jeito. Não tinha ninguém para ficar na porta. E agora? Eu falei, mas eu fico, o que é para fazer na porta? É para abraçar os irmãos, beijar. Vem comigo que eu amo. Eu gosto de ficar na porta, abraçar, beijar. Ei, irmão, eu sou faladeira, né? E vai, abraça, beija. Até hoje que eu mais gosto é ficar na portaria. Não tem ninguém. Epa, tô aqui, pastor Júlio. Teve um dia, ele me aluga um salão no Mutinga. Avenida Mutinga, os antigos lembram. Esmeralda, Avenida Esmeralda, ali no Jardim Mutinga. Alugamos. Falei, isso vai sobrar para mim. Cadê o pastor? Pegava alugado, salão grandão, cadeiras, som. Mas não tem pastor. Eis-me aqui. Pastor Júlio, é você mesmo que eu vou mandar. Falei, minha vida estava junto. Nesse dia eu fui consagrada dia 17 de fevereiro de 98. Fui consagrada pastora e fui para a obra. Pergunta o que eu sabia. Nada. Aí eu, Júlio, tem que pregar. Ele falou, então, agora come a Bíblia. E eu falava, Espírito, teve um dia, irmãos, nem contei isso nos outros cultos, mas Deus está me lembrando agora. Eu trouxe uma palavra de Salmos, que pastor Heron era minha ovelha, de calça branca, era porteiro meu no Mutinga. Voltou, ele falou, pastora, tu lembra de um salmo? Ele me falou esses dias que você pregou. Eu peguei a Bíblia e falei, Deus, eu não sei o que pregar, mas o Senhor vai me ajudar. E eu chorava. E nesse salmo, eu comecei a ler e aquilo foi brotando no meu coração. Eu não tenho palavras para falar. Anotei minhas coisinhas, eu sempre gosto de anotar, né? Fico aprendendo. Naquele dia, irmãos, eu mal abri a boca. Aí o Claudinei e Ivonise também estavam de manhã. O pastor de repente, começou um choro na igreja. As pessoas, tinha 20 pessoas se jogavam no chão. E eu falei, mas peraí, isso aconteceu comigo em casa. Está acontecendo agora. Eu falei, Deus, eles estão recebendo o que eu estou falando, porque isso aconteceu comigo lá. Ele falou, eu não falei que eu estaria com você e você não seria envergonhada. E aquilo foi, aquele movimento, o Heron me lembrou esses dias, pastor, assim, nunca mais aquela pregação saiu do meu coração. Eu falei, eu não acredito, irmão. Eu falei, eu já vi você pregar tanto, pastora, tão bem esses tempos, mas aquela pregação foi a pregação da minha vida. E eu comecei a sentir a primeira Santa Ceia. Aí eu falei, Deus, eu não sei ministrar Santa Ceia, o que é para falar? Aí o Júlio me falou, olha, 1 Coríntios 11, 23, estuda, eu estudei, eu decorei, não saía nada, eu decorei agora. Aí o Espírito Santo no meu coração falou, eu estou com você. Eu falei, eu subi o púlpito, era eu e a Marilene olhava para mim, eu falei, eu sei que é eu que vou falar, não precisa falar nada não. Passa o suco de uva, vamos orar. Irmão, não me pergunte o que eu orei. Do suco de uva, do pão, mas eu orei, eu ministrei, e foi uma bênção. E eu comecei a ter experiências, eu falei, ele está comigo mesmo, ele me chamou mesmo, ele não me deixou, ele está colocando palavras que eu nunca sabia que ele iria falar, ele me escolheu, ele está me ensinando tudo. Eu ficava deslumbrada, não pelo que eu pregava, o que eu cantava, mas pelo que ele me ensinava antes. E eu falei, o Senhor é real. O Senhor é mais real do que qualquer pessoa que eu estou vendo agora.
foi avançando. Eu tive tantas experiências maravilhosas que o Espírito Santo me ensinou. Muitas vezes eu errava, como eu errei, como eu falava coisa que não era para falar, pessoas, e ele falava: filha, não é assim, não faz mais isso. Eu falei: amém, eu vou obedecer. 18 anos se passaram, e até aqui ele tem me ajudado. Quero dizer para você que tem um chamado, você que é líder, não tenha medo. Tenha garra, tenha disposição. Você faz o teu melhor, o resto ele vai te ensinar. Eu não sabia nada e até hoje não sei, mas o que eu tenho aprendido com ele, coisas que eu falo: Jesus, ninguém falaria para mim isso, mas ele me falava, ele me alertava, ele me ensinava. Ele te ajuda nas tuas fraquezas. Outra coisa que o Espírito Santo ele faz conosco, ele intercede por nós. Desculpa a emoção, irmãos. Romanos 8:26 diz assim: da mesma maneira também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A palavra de Deus nos ensina que só o Espírito de Deus conhece os pensamentos de Deus com precisão. E por este motivo, precisamos que Ele interceda por nós e nos conduza na nossa intercessão, na nossa caminhada, nas nossas orações. Se quisermos orar de acordo com a vontade de Deus, precisamos saber o que Deus está pensando. Mas muitas vezes nós não sabemos e não conseguimos. E aí entra a ação do Espírito Santo intercessor, que com gemidos inexprimíveis intercede por mim e por você. Meu irmão, sabe por que nós ainda não fomos destruídos? Porque Ele está intercedendo por nós. Sabe aqueles momentos que você achou: agora eu não vou conseguir me levantar mais, eu não tenho mais forças, e de repente vem, brota a força de novo e você se levanta, porque Ele tem intercedido por mim e por você, para que a gente não possa parar. Ele é o nosso intercessor, Ele está conosco. Aqueles momentos em que a gente não tem palavras para descrever na oração, quantos já passaram por isso? A gente só tem vontade de chorar. Nesse momento, o nosso amado Espírito Santo intercede por nós. A fúria do diabo vai embora e você consegue prosseguir a tua jornada, a tua caminhada. Outro atributo dele: podemos experimentar o amor de Deus. E você sabia que nós só sentimos o amor de Deus através do Espírito Santo? Olha que versículo tremendo, Romanos 5:5. A esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. É o Espírito Santo que faz com que o amor de Deus transborde em nossas vidas, mesmo no meio da luta, mesmo no meio da tribulação. E esse amor nos sustenta no dia da adversidade. Aquela coisa, né? Se você fala para o mundo, fala assim: Jesus te ama, a pessoa que não tem o Espírito não ama nada. Quando você tem o Espírito Santo, você fala: eu creio que o Senhor me ama, eu creio que o Senhor vai estar comigo e vai me ajudar. O Espírito Santo, ele conduz o amor de Deus na minha vida, na tua vida. Agora, meu amado, olha outro atributo: o Espírito Santo nos ajuda a entender as coisas de Deus. Quem aqui outrora não era cristão, não tinha aceitado Jesus? Você lia a Bíblia, você não entendia nada, é assim ou não é? Eu não entendo nada, claro que não. A compreensão da palavra vem quando você aceita Jesus, quando o Espírito Santo vem habitar. Aí você começa a ler. Não estou falando de sono, porque dá sono, né? O sono é uma outra coisa, mas eu estou falando de compreensão, de entendimento. Você começa a ler e entende a Bíblia. Você ouve pregação que aquilo fala com você. Porque hoje eu estou falando e você está entendendo? Porque o Espírito Santo está te dando compreensão da palavra de Deus que está sendo ministrada. Olha o que a Bíblia nos fala. Mas como está escrito: as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus, olha só, não as revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda nas profundezas de Deus. A gente só tem compreensão das promessas pelo Espírito Santo. Você já viu você sair daquele culto cheio de fogo, você fala: ai, sabe, Deus falou comigo, Deus falou que vai me dar vitória, Deus falou que vai mudar minha vida. Aí a pessoa fala: mas você acredita
acredita nessa bobagem? Quem não tem o Espírito Santo não acredita, é ou não é? Dá risada! Mas nós temos o Espírito Santo que faz com que nós acreditemos em todas as promessas. Olha o 11: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. É o Espírito Santo que traz revelação do que Deus tem para a minha vida, e isso se confirma no meu coração. Mas olha o 12: mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. O Espírito Santo vem quando nós o aceitamos. Ele não é comprado, ele não é medido, mas ele adentra nas nossas vidas e muda a nossa história. Não é o Espírito do mundo, porque o mundo engana. Por isso que muitas vezes nós escutamos algumas coisas que se dizem de Deus, como eu falei, não testifica, porque não é de Deus. Agora o Espírito Santo vai confirmar o que é dele. E olha o versículo 13, que poderoso: as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Sabe o que quer dizer isso, meu irmão? Quem aqui já não foi aconselhar alguém? Você fala, mas essa pessoa está me perguntando, olha um monte de problema que eu tenho. De repente você começa a falar, nem você sabe as palavras maravilhosas que você fala. Aí você fala, gente, eu nem acredito que eu consegui falar tudo isso. Por quê? Quando falamos, nós não falamos palavras de sabedoria humana, mas você é inspirado pelo Espírito Santo para falar. Meu irmão, não tenha medo de falar do Senhor. Não tenha, mas eu estou com uma luta terrível, não importa. Não é você, mas é o Espírito Santo que habita em você, que vai falar, que vai consolar. Deus precisa apenas de um instrumento, que é uma pessoa, uma boca e uma voz. Abra a tua boca, que eu encherei, diz o Senhor. Então não se surpreenda no meio da tua dor, da tua luta, você falar. Você fala, gente, como eu consegui falar tudo isso? Coisas tão lindas. Porque o Espírito Santo te inspira, o Espírito Santo que habita dentro de você. Agora, amados, como o Espírito Santo vem habitar em mim? Quando eu aceito a Jesus como Senhor e Salvador. Efésios 1,13: em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, fostes selados com o Espírito da promessa. Olha a nossa conversão aqui. Eu ouço a palavra, eu creio, e o Espírito Santo vem habitar dentro de mim. Por isso que é importante pregar, por isso que é importante falar do Senhor. Outro versículo, 1 João 3,24: aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. As nossas palavras denunciam se somos de Deus, as nossas atitudes denunciam se somos de Deus, porque o Espírito Santo aqui não é um confuso. Você bate o olho, você sabe, é do Senhor ou não é do Senhor, sim ou não? A gente sabe quem é de Deus e não. 1 Coríntios 3,16: não sabeis vós que sois templos do Espírito de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Você aceitou Jesus? Agora você é templo do Espírito de Deus. O Espírito Santo agora habita dentro de você. Agora, características do Espírito Santo. Aonde o Espírito Santo fala? Aonde ele fala? O que a Bíblia nos diz? Olha lá, Apocalipse 2,7: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esse versículo se repete 7 vezes em Apocalipse. Aonde o Espírito fala? Na igreja do Senhor Jesus. Muitos lugares se dizem de Deus, mas o Espírito fala na igreja do Senhor Jesus. Não se deixe enganar. É na igreja que Deus vai falar contigo. É na igreja que as coisas vão acontecer. É na igreja que você vai ser ensinado pelo Espírito Santo de Deus. Porque esta é a casa de Deus, esta é a casa do Senhor. Por isso que o esfriamento vem quando eu falto no culto, quando eu já não venho mais. Você já viu que a pessoa que se distancia, ela já fica humana de novo, carnal de novo, o vocabulário muda de novo, porque ela se afastou da casa do Pai. Jamais se afaste da igreja do Senhor Jesus. Outra coisa, outra característica: o Espírito Santo não é barulho, não é repré. Efésios 5,18: e não vos embriagueis com vinho, onde há contenda,
mas enchei-vos do Espírito Santo. Ou seja, estar cheio do Espírito Santo não é fazer barulho, rodopia, cai, grita, pula. Isso não quer dizer nada. Estar cheio do Espírito Santo é estar cheio da presença de Deus. E aí a pessoa é na igreja, o mesmo que ela é em casa, que ela é no trabalho, que ela é na rua, porque ela está cheia do Espírito Santo. Você não consegue ser cheio somente na casa do Senhor. Você não consegue estar cheio e ter uma vida mentirosa, uma vida enganosa. As pessoas, esse daí não sei não, esse é de Deus não, esse daí tem um fogo estranho. Que coisa feia quando nós somos taxados assim, não é verdade? Por isso que é necessário nós nos enchermos da presença de Deus, enchermos da palavra de Deus. Outra coisa, outra característica, o Espírito Santo tem ciúmes, pode ficar triste conosco. Efésios 4:30, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. O Espírito Santo pode ficar triste comigo? Pode. Eu entristeço o Espírito Santo quando eu peco. Eu entristeço o Espírito Santo quando eu murmuro. Eu entristeço o Espírito Santo quando eu vou a lugares onde Ele não está. Eu entristeço o Espírito Santo quando eu duvido que Ele pode fazer algo na minha vida. Portanto, não entristeça o Espírito Santo. Se tem alguém que tem que ficar triste, somos nós. É melhor você se entristecer porque não pode fazer algo, mas alegrar o coração do teu Deus. Ficamos nós tristes, mas o nosso Deus alegre. Glória a Deus. E outra característica, o Espírito Santo tem ciúmes de nós, mas não é esse ciúme carnal, não pode olhar para o lado, não pode não. Tiago 4:5, ou cuidai vós que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Não é em vão não. Sabe o que o Espírito Santo tem ciúmes? Ele não quer nos perder para o mundo. O Espírito Santo não quer nos perder para o diabo. O Espírito Santo não quer nos perder para a carne. Por isso que Ele intercede por nós, por isso que Ele luta por nós, por isso que Ele está dentro de nós. Sabe por quê, meu irmão? Para mudar a nossa história. Ele tem ciúmes porque Ele não quer que nós sejamos perdidos pelo mundo, pelas coisas do inimigo. E para finalizar, uma característica do Espírito Santo é a manifestação do orar em línguas. Preste muita atenção no que eu vou te falar. Olha o que a Bíblia diz, 1 Coríntios 14:2. Porque o que fala em língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala em mistérios. Então, para você que nunca ouviu falar disso, o que é orar em línguas? Existe um idioma do céu, aonde Xalabaqui anda no Bavás, Serende canta no Bavás. Falei um trechinho. Não passa no entendimento, nós não entendemos, só quem tem discernimento e interpretação, senão não tem. O pastor Júlio é muito assim, onde ele ora, tem alguém que interpreta a língua dele, é incrível, onde vai, tem alguém que fala, mas, via de regra, a língua não é interpretada. Você vai orar em línguas, você não tem compreensão, mas a Bíblia diz, o que ora em língua estranha, não fala aos homens, e nem ao diabo. O diabo não entende o que falamos, o diabo não sabe o que oramos, mas nós oramos diretamente ao Senhor. Eu te pergunto, você que ora em línguas, há quanto tempo você não fala mais em línguas estranhas? Olha, quando começou isso? Em Atos 2:4. E todos, na igreja primitiva, todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Veio um vento impetuoso, tomou toda a igreja primitiva, e a Bíblia diz que então eles começaram a falar em línguas estranhas. Houve o mover de Deus, houve o poder de Deus no meio deles, e até hoje isso existe se nós deixarmos o Espírito Santo operar em nós. Agora preste muita atenção. O fato de você ainda não orar em línguas não quer dizer que o Espírito Santo não habite em você. Isso é apenas uma manifestação. O Espírito Santo habita em nós, sim. Agora existe a manifestação quando eu recebo o batismo no Espírito Santo. E aí eu vou falar. Se você não fala, hoje nós vamos orar. Se não falar hoje, vai falar outro dia, meu irmão. Amém. Porque você sempre é cheio do Espírito Santo. Amém? Como que eu comecei a falar em línguas? Olha que tremendo, né? Para mim, hoje, né, eu entendo. Eu fui no acampamento evangélico com a minha prima, que a gente tinha se convertido numa outra igreja.
E aí nós passamos uma noite muito terrível, muito turbulenta naquele quarto de acampamento, né? Os demônios se manifestando, inclusive na minha vida, expulsaram demônios de mim, das pessoas que estavam lá. Foi muito terrível, uma noite assim muito... E eu com medo, todo mundo com medo. Eu era nova convertida, irmãos, eu não sabia nada. No outro dia nós tivemos culto. E aí nós estávamos todos no culto, assim, no acampamento. E aí a gente começou a orar, todos novos convertidos, né? Não sabia orar, não sabia nada, nunca nem tinha ouvido falar em língua estranha, nem sabia que existia na Bíblia. E aí, de repente, a gente começou a orar, e eu comecei a orar, eu comecei assim, né? Oi, Senhor, me enche, me ajuda, né, e tal. De repente, minha língua começou a enrolar. E eu já tinha aceitado a Jesus, o Espírito Santo de Deus se manifesta com o Espírito Santo que habita em mim. Eu já tinha aceitado Jesus, já tinha me batizado, e aí eu comecei então a bater uma chataquiana na bava. E eu minha cabeça, que negócio é esse? E aí as meninas que estavam do meu lado, vai, ela está falando em línguas, você foi batizada. Ninguém orou por mim, eu tive essa experiência, ninguém pôs a mão na minha cabeça. E eu comecei, eu queria falar, porque eu não estava entendendo o que estava acontecendo, mas não saía, só saía a língua. Aí ela vai chataquiando na bava, e as crianças começaram a pular, começaram a chorar. E aí eu falei, depois eu comecei, eu falei em português, eu falei, Rose, que minha prima, o que está acontecendo? Você foi batizada em línguas, o que é isso? Depois eu te explico. Irmão, não é para entender, é para crer. Ninguém me ensinou, ninguém, né? Mas uma experiência. E aí eu comecei a falar, e aí a turma começou a orar por mim, né? Eu fui cheia, outras pessoas depois também foram batizadas. Foi a experiência que eu tive, não sabia o que era. Deus não precisa se mover por nada. Uma nova convertida e um monte de menina antiga espiritual que um dia se batizada, Deus vai pegar logo eu. Né? Aí eu lembro que através tinha a Terezinha, que era uma amiga nossa, ela foi usada em profecia, ela falou, grande será a obra de Deus na tua vida. Hoje Deus te salva, eu não entendi nada. Eu falei, mas obra? O que é obra? Será que é de serviço, né? De trabalho? Não entendi nada. E a gente quando é novo, convertido, não entende mesmo. Hoje eu entendo. Eu falei, amém, a obra, que obra? Eu falei, Deus, a gente fez a obra, construção, pedreiro, né? Não entendi nada. Mas depois fez sentido na minha vida. Sabe por quê, meu irmão? Deus não se move se você é novo convertido, se você é velho. Deus quer a atitude do teu coração. Olha aqui para mim. Você tem algo maravilhoso que habita dentro de você. Só conseguiremos sobreviver espiritualmente neste mundo tenebroso se formos guiados pelo Espírito Santo. Ele pode habitar dentro de você, mas se você não buscar, não obedecer a sua voz e não querer ouvi-lo, nada vai mudar na sua vida. Nós temos que acordar todos os dias, como diz o livro do Benihim, e dizer, bom dia Espírito Santo. Tem gente que acorda mal-humorado, né? Com o ovo virado, não vai virar, desvira esse ovo e você fala, bom dia Espírito Santo. O Espírito Santo pode estar em cada um de nós. Em todo lugar para onde vamos, Ele vai conosco, mesmo que as pessoas não possam nos acompanhar. Ele nunca vai nos deixar. Se aprendermos a ouvir a voz do Espírito Santo e seguir a sua direção, vamos viver a vida abundante que Deus tem para cada um de nós. Para mim e para você. O melhor dessa terra em todas as áreas. Basta você crer, obedecer e praticar. Vamos nos colocar de pé. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o teu amor lança fora o medo. Ainda que eu me encontre bem no meio das tempestades da vida,